hoje é a alma que espera silenciosa pelo Senhor. A alma que espera silenciosa pelo Senhor. E o texto está no livro dos Salmos, capítulo 62. Vamos acompanhar a leitura. Salmo 62, esperança somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão o homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós queremos continuar te adorando com a tua palavra. Tua palavra é tão poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela faz aquilo que dá prazer ao teu coração. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabemos que devemos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor. Então continua falando a cada pessoa aqui nesta noite, Pai. O Senhor já tem falado ao meu coração, mas creio que o teu Espírito Santo vai falar coisas novas e ocultas que nós não conhecemos, mas vem do Senhor, do teu trono de graça. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Uma das coisas que mais desespera um ser humano é quando ele precisa de ajuda e não encontra. E às vezes nós precisamos de ajuda do nosso irmão, da pessoa que mora na nossa casa, de pessoas que sabemos que podem nos ajudar de alguma forma. E quando isso não acontece, muitas vezes o coração do homem se desespera. Muitas vezes, quando pessoas estendem as mãos, não estendem as mãos para nos ajudarem, mas estendem as mãos para nos atacarem. Isso acontece com todo mundo. Muito pior ainda é quando nós recebemos promessas de algumas pessoas que vão nos ajudar na nossa tribulação, no nosso problema, na nossa luta, e nós esperamos ansiosamente pelo dia que a pessoa disse que ia nos ajudar, mas esse dia nunca chega. Pior do que isso, nós sabemos que a pessoa estava mentindo. Isso acontece muito na política, né? Quando nós ouvimos as promessas de governo e chega o dia, nada acontece. Chega o mandato, nada acontece. Estamos falando sim sobre tribulação, estamos falando sim sobre sofrimento, sobre aquilo que todos nós vivemos, sendo crentes ou não, sendo fiéis a Deus ou não. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Os budistas dizem que viver é sofrer. E nós, que somos cristãos, qual a nossa resposta acerca do sofrimento? O que a palavra de Deus diz a respeito do sofrimento? Como nós encaramos o sofrimento que vem sem avisar? Como nós encaramos tantas coisas que nos fazem sofrer?
Qual é a resposta certa que nós podemos dar? O apóstolo Paulo, eu não vou mostrar o texto, mas eu vou falar do que aconteceu na vida desse apóstolo, que foi o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os missionários e o maior de todos os plantadores de igrejas. Ele tinha um espinho na sua carne. O texto da palavra de Deus diz que ele orou para que Deus tirasse esse espinho que ele tinha na sua carne. E alguns teólogos arriscam dizer que podia ser a malária, que era uma peste no litoral da Ásia Menor. Alguns dizem que era problema nos olhos, alguns dizem que era epilepsia que Paulo tinha, mensageiro de Satanás, anjo ou demônio perseguidor, inimigos entre os judeus, entre aqueles que se mostravam seus amigos. E daí Paulo, olha, eu não sei como é que foi a oração de Paulo, porque ela não está registrada na palavra de Deus, mas fato é que Paulo se derramou perante Deus. Paulo abriu, rasgou seu coração diante de Deus, orou e esperava de Deus uma resposta, e a resposta veio. Mas não veio para que Paulo fosse liberto do espinho que ele tinha na sua carne. A resposta de Deus foi: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo que a palavra de Deus ensina e que é algo tão verdadeiro nas nossas vidas, quando nós passamos por algum tipo de problema, tribulação, um lugar apertado, um lugar que nos angustia, um lugar que tira a nossa paz. Nós podemos ver bênçãos até em meio ao sofrimento, e vimos isso na vida de Paulo, porque a bênção da graça de Deus foi suficiente para ele. Então Deus substituiu, ou ele cobriu a dor que Paulo estava sentindo com a sua graça. A minha graça é suficiente. A bênção do poder aperfeiçoado na fraqueza. Quantas vezes nos sentimos fracos? Quantas vezes nos sentimos isolados? Quantas vezes sentimos o nosso coração apertado, mas esquecemos que é a nossa fraqueza colocada nas mãos do Senhor que vai nos fortalecer. A bênção do poder aperfeiçoado, a bênção da fraqueza substituída pelo poder de Cristo, a bênção do orgulho transformado em humildade. Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Como você tem se colocado nas mãos deste Deus Todo-Poderoso? Com soberba? Achando que pelas suas próprias forças você pode se livrar? Achando que pela sua inteligência, pelo seu poder, pelos seus bens materiais, você tem direito a alguma coisa? Não. A misericórdia do Senhor está aqui. É ela a causa de nós não sermos consumidos. A bênção do orgulho substituído por humildade. Se quebrante diante de Deus. Meu irmão, diga assim: eu não posso, Deus. Eu não consigo. Eu sou fraco, sou necessitado. Cheguei no meu limite, Senhor. Mas o Senhor pode agir na minha vida com poder e glória. Alguém muito entristecido olhava um jardim e lastimava, dizendo assim: que pena, as rosas têm tantos espinhos. Mas do outro lado do mesmo jardim, alguém olhava para o jardim e dizia assim: como existe tantas rosas no meio desses espinhos. Às vezes a gente esquece, né, irmãos, de agradecer a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, na nossa vida, grandes coisas que Deus tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Pode ser que você esteja passando por um problema hoje, agora, nesse exato momento, mas lembre-se daquilo que Deus já fez por você. Traga à memória o que pode lhe dar esperança, que Deus é o verdadeiro Deus, fiel, gracioso, de misericórdia. Mas preste bastante atenção, não fomos criados para o sofrimento. Nós não fomos criados para o sofrimento. A vida é um sofrer, dizem os budistas, mas nós dizemos assim: não, mas nós temos o nosso Deus que nos sustenta. O sofrimento muitas vezes vem, mas Deus nos sustenta com a sua graça. Então nós podemos caminhar de fé em fé, podemos segurar nas mãos do Senhor,
Podemos receber a palavra de Deus: não temos porque eu sou contigo, não temos porque eu seguro nas tuas mãos, não temos porque eu estou aqui. Quantas vezes você já ouviu isso, meu irmão? Enquanto estava orando, enquanto estava se derramando perante Deus, estava dizendo assim: está muito difícil, está dolorido demais, Senhor, não passa esse sofrimento. Mas Deus está conosco. Você crê nisso? Eu creio, Deus está conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia mostra e nos dá conselhos que nós devemos buscar o socorro e o livramento para os nossos problemas. Salmo 60, versículo 11. Olha que pérola que nós encontramos. Salmo 60, verso 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Você já precisou confiar no homem? Já precisou confiar em alguém que te prometeu alguma coisa? Em vão é o socorro humano. Às vezes as pessoas podem ser até usadas por Deus para nos ajudar. O ímpio pode ser usado por Deus para nos ajudar. Mas é em vão que eu coloco a minha confiança no homem, no político, no poderoso, no pastor. Nós devemos confiar em Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte Sião que não se abala, mas permanece firme para até quando? Para sempre. Salmo 125, versículo 1. Tem um outro texto que mostra o próprio Deus lamentando porque o povo procurava ajuda em homens. Está lá em Isaías capítulo 31, versículo 1. Diz assim o texto: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai daqueles. Para que lado? Você tem confiado em quem? Você tem buscado o Santo de Israel? Tem buscado ao Senhor? Tem colocado as suas dúvidas, as suas dores, as suas lutas nas mãos de Deus? Confie no Senhor. Ele está aqui, Ele pode te ajudar. Quem é Deus em meio ao sofrimento? É o único que pode nos ajudar. Quem é Deus em meio ao sofrimento? Salmo 46, eu gostaria de ler esse salmo com os irmãos e mostrar quem é Deus em meio ao sofrimento. Salmo 46, presta atenção nesse salmo que mostra uma atmosfera de guerra, mas depois no final você vai ver a paz de Deus sendo colocada naquele que confia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, presta atenção meu irmão, minha irmã, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir o versículo 7? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito as suas desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só a igreja agora. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio. Capítulo 46, versículo 1, 7 e 11. A proteção de Deus.
Refúgio dá a conotação de um abrigo natural. É a presença de Deus que já traz o refúgio de Deus sobre as nossas vidas. Davi escondia-se quando passava por períodos de perseguição. Ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Proteção de Deus, proteção planejada, proteção estratégica. Deus é o nosso socorro, proteção emergencial. Você está em perigo? Confie em Deus. Você está passando por uma luta muito grande? Confie em Deus. Proteção emergencial. Ele é aquele botão que você pode apertar na hora que você estiver precisando. Deus vem, abençoa, protege. Ele é abrigo no temporal, Ele é refúgio no momento de dor, de sofrimento. Mas mais uma coisa, versículo 10. Deus é a nossa quietude, proteção existencial, proteção emocional. Você já viu uma pessoa desesperada? Você já viu uma pessoa no mar ou numa piscina, não sabe nadar, e ele começa a se desesperar e joga os braços para tudo quanto é canto e vai, desce, sobe, e daí essa pessoa ela precisa ser desacordada por alguém que vai salvá-lo para que ela se aquiete. Sabe, irmãos, nós precisamos nos aquietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A alma que espera silenciosa pelo agir de Deus, pela proteção, pela bênção de Deus. O que nós devemos fazer então em tempos de angústia, pastor? Eu estou passando por necessidade, eu estou passando uma grande aflição na minha vida. Primeira coisa, esperar em Deus. O texto diz no versículo 1 do Salmo 62: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Não é fácil, mas aquiete o seu coração. Espere no Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. É mais fácil ficar desesperado, sim. É mais fácil você começar a gritar, você correr para todos os lados e dizer assim: como isso está acontecendo comigo, pastor? Eu vou à igreja, eu sou fiel, eu já fui salvo em Cristo Jesus. Mas no versículo 2 nós lemos: não serei muito abalado. Ou em outra versão diz: não serei grandemente abalado. Deus nunca prometeu que nós passaríamos por este mundo sem aflições. O texto da palavra de Deus em João 16:33, o próprio Jesus diz assim: no mundo passais por aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Por quê? Ele venceu o mundo, ele venceu o último inimigo. A morte foi vencida pela vida, pelo caminho, pela verdade de Jesus, e Ele nos oferece isso. Ele diz assim: olha, no mundo você vai passar por aflições. Ele não diz assim: talvez você passe por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha a sua força renovada no Senhor, aquece nas mãos, nos braços de Deus. Ele vai te abençoar, eu tenho certeza disso. Coloca tudo nas mãos de Deus, confia em Deus, alegre-se no Senhor, mas chore também aos pés de Jesus, porque Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe qual é a atitude correta? Irmãos, preste atenção, não é de desespero, não entregue os pontos, não jogue a toalha, não diga que não tem mais jeito, mas a atitude nossa deve ser de uma espera confiante no Deus que tudo sabe, no Deus que tudo pode. Versículo 5, nós encontramos a mesma palavra, né? Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aquietar-se, esperar silenciosamente, é esperar com fé. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo de número 40. Deus é a nossa rocha, Deus firma os nossos pés, as suas pernas estão bambas, você está se sentindo fraco, debilitado, mas Ele é o nosso alto refúgio.
Ele guarda a nossa mente. Olha o versículo 6 que diz isso: só Deus é a minha rocha, só Deus é a minha salvação, só Deus é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Amém? Os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como o quê? O monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Os irmãos sabem o que diz no Salmo 121? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Eu olho para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do único, do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus vai agir a favor da tua vida, com um braço forte, com mãos estendidas. O salmista nos ensina que este Deus do qual nós esperamos com fé, o livramento, esse Deus tem grande poder, porque foi Ele que criou os céus e a terra. Isaías 43, versículo 13, diz assim a palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A ação de Deus sobre a sua vida está condicionada à sua esperança, à sua fé, à sua oração. Deus só vai agir sobre a sua vida, na sua luta, no seu problema, na sua inquietude, se você confiar, se você orar, se você disser assim: Senhor, agora está tudo nas tuas mãos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os meus problemas, todas as minhas alegrias estão sob o seu governo. Entregue, confia, faz prova. Você vai ver essa semana como vai ser uma semana abençoada, uma semana de respostas, uma semana de cura, de libertação, uma semana de enxugar dos olhos toda lágrima. Nós podemos também, irmãos, e o texto nos diz isso, agir no tempo certo de Deus. Nós já dissemos que devemos esperar em Deus, já dissemos que temos que ter a certeza que Ele vai agir, mas isso não significa dizer que nós vamos ficar parados. Isso não significa dizer que nós vamos ficar sem ação nenhuma, esperando as chuvas de bênçãos caírem sobre as nossas vidas. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos nos levantar, nós vamos sair da prisão, nós vamos olhar para o céu e ver as estrelas, e vamos contar essas estrelas, e vamos identificar cada uma dessas estrelas como uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos dizer: estou aqui, Senhor, usa-nos segundo o teu querer. Nós vamos dizer como Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Porque em Deus faremos proezas. Está lá no Salmo 60, versículo 12. Isso é o que a palavra de Deus nos fala, irmãos. Deus, Ele não chama aquele que está já capacitado na sua mente, no seu coração. Ele chama a pessoa e a capacita, Ele fortalece, Ele dá os dons através do Espírito Santo de Deus. Nós devemos lembrar que em Deus o poder pertence ao Senhor, mas nós podemos ser usados por Deus. Senhor, usa a minha vida como canal de bênção, para proclamar a Tua palavra. Usa a minha vida para louvar o Teu nome, para glorificá-lo mesmo em meio à dor, mesmo em meio à enfermidade. Usa a minha vida, Senhor. Nós não podemos confiar na opressão. Versículo 10 diz assim: não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina, não ponham nelas o coração. Isso é muito forte, irmãos. Muitas pessoas estão na igreja, mas dão lado para o diabo. Muitas pessoas não colocam a sua vida a serviço do rei. Muitas vezes ouvem a voz do inimigo, mas não ouvem a voz de Deus. Confiam nos seus bens, confiam na sua intelectualidade, naquilo que tem como poder humano, mas não confiam em Deus. O texto diz que nós devemos fazer tudo segundo o coração de Deus. Não podemos realizar pelas nossas próprias forças e depois dizer que nós fomos orientados por Deus, porque tudo vai dar errado no final.
se fizermos por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, e ainda depois nós dizemos assim, não, mas foi Deus que orientou. Não, a palavra de Deus é certa, é verdadeira, a palavra de Deus nos apruma, a palavra de Deus nos equilibra, a palavra de Deus é tão certa que no final nós vemos a bênção, a mão, o agir de Deus. Não podemos confiar nas coisas que nós possuímos, riqueza, poder, sabedoria. Que isso, irmãos? É Deus que nos conduz, é Deus que nos abençoa. Quarta coisa e última que eu vejo nesse texto: louve a Deus pela vitória que é certa. Louve a Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, versículo 1. Você cantará para sempre as misericórdias do Senhor. Quando você vê o agir de Deus, quando você vê no final da luta, você observa e diz assim: eu não sabia, mas Deus estava no comando de todas as coisas. Deus estava abençoando, Deus estava me conduzindo, Deus estava me dando forças. Deus é fiel nas suas promessas. Devemos nos preparar para o louvor. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos necessitados, muitas vezes nós fazemos votos. Nós dizemos assim: Senhor, se o Senhor me ajudar, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir o mar vermelho, se o Senhor mandar provisão na minha casa, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der um marido, uma esposa. E muitas vezes, depois da bênção, nós nos afastamos de Deus. Devemos proclamar aos outros que foi Deus, é Deus e será Deus que nos livrará de todas as tribulações. É Deus quem vai nos abençoar. Quantas vezes Deus já te abençoou? Quantas vezes você já identifica como um livramento? Quantas vezes você já identifica como a cura de uma enfermidade? Como um problema na família, a família estava se dividindo, havia um problema tão sério, mas Deus, com a sua mão de poder, de graça, de misericórdia, Ele nos abençoou. E por isso nós fomos criados para a glória do Senhor. Devemos então adorar o nome do Senhor e dizer como o salmista: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O que quer dizer isso, irmãos? Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, a geração vindoura deve saber que nós temos e vamos ter um Deus todo-poderoso que nos abençoa, um Deus que estende a sua mão sobre nós. Essas gerações vindouras vão olhar para a nossa vida, que já passou um dia, e vai dizer: eu quero adorar a este Deus que abençoou o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô. A palavra de Deus diz no Salmo 57, já estamos encerrando, mas eu preciso ler esse salmo com os irmãos, alguns versículos. Salmo 57, versículos 7 a 11. Firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde a minha alma, acorde em lira e harpa, quero acordar ao alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Devemos confiar, portanto, em Deus, que firmou conosco uma aliança de amor, e Ele estabelecerá a nossa posteridade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o Salmo 23, versículo 4. Em alguns desertos da Palestina existiam e existem até hoje paredões que muitas vezes são de 5 metros para cima. E o pastor muitas vezes ele queria e ele tinha que levar a ovelha no seu ombro, nos seus ombros, para um lugar perigoso, para um lugar de sombra da morte, mas ele levava para que a ovelha pudesse tomar água. Chamava-se Vale da Sombra da Morte. Mesmo nas horas mais difíceis, Deus está presente e nos faz descansar nos seus ombros, nos seus braços.
Leva-me para junto das águas de descanso, versículo 12, referencial de refrigério. Está difícil? Sua boca está seca? Salmo 23 diz isso, né? Eu ando ansiosamente à busca de Deus. Estou como um homem no deserto. A minha língua está seca. Durante as horas mais quentes das tardes dos desertos da Palestina, chegavam a atingir temperatura de 50 graus. E à noite era muito frio. Mas o pastor estava lá. O pastor estava lá e dizia assim: não tema, eu estou aqui. Deus sabe da sua necessidade mais profunda. Deus sabe daquilo que você tem no seu coração como algo que você não tem compartilhado com ninguém, mas só com Deus. E Deus quer saciá-lo. Deus quer levar você para um lugar de refrigério. No versículo 5 do Salmo 23 diz: unge-me a cabeça com óleo, referencial de cura. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho visto a mão e o poder de Deus sendo aplicados na vida de uma pessoa que confia no Senhor. O bálsamo de Deus sobre a vida da pessoa enferma, e Deus curando de toda enfermidade. Os pastores levavam consigo um recipiente que levava o óleo e os compostos com algumas ervas. A ovelha se prendia em algum lugar, um espinheiro, uma rocha, o pastor ia lá com seu óleo e colocava sobre a ovelha, para que os insetos não pousassem sobre ela. Ele cuida das feridas, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E eu quero ler o último texto agora de João 10, versículo 14 a 16, diz assim: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Esses são os cuidados do pastor eterno na sua vida. Deus te conhece, Deus sabe, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém?